Deus tem um propósito exclusivo para a vida de cada um de nós. E é por isso que Ele quer que você se aproxime cada vez mais dele. Se você hoje assiste esse vídeo, é porque Ele quer que você se aproxime ainda mais. Porque você já está no caminho. Um caminho que leva a Ele, a confiança nele, ao descanso nele, ao deleite nas coisas dele. E ao pedir sinais dos céus para que eu viesse trazer essa mensagem de hoje, eu me deparei no meu devocional com o Salmo 37, trecho de 3 a 5, que diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Você sabia que Deus tem um propósito e um caminho exclusivamente preparado para você? E o objetivo deste caminho que Ele quer para você é de crescimento e frutificação. Nós não passamos por essa vida à toa. Nós não estamos aqui por acaso. Deus quer algo de nós. E é por isso que Ele traz tantas mensagens de aproximação com Ele e com as coisas do alto. Hoje eu vim trazer essa mensagem para você porque esse trecho do Salmo 37, ele vem cheio de significado. Ele nos fala sobre confiança, sobre deleite e sobre entrega. Mas nós precisamos viver tudo isso com atitudes, não só com palavras. Nós precisamos entender que nós confiamos em Deus e nas coisas dele no agir, não só falando, eu confio em Deus. O quanto você tem colocado nas mãos dele, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, as suas escolhas. Você já experimentou colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que ele te mostre o caminho certo que você tem que seguir? Quantas vezes você fez escolhas por sua própria vontade e os resultados não foram tão bons para você? Por isso, quando você estiver em situações difíceis de decisão, é bom que você coloque a sua vida nas mãos de Deus. É bom que você confie, que você deleite e que você entregue, porque Ele vai agir. Ele nos dá sinais o tempo inteiro. Nós precisamos saber escutar esses sinais. Nós precisamos desligar, às vezes, um pouco das nossas correrias, das coisas do mundo, para que a gente possa ouvir o que Ele tem para nos dizer. Mas eu não tenho tempo de parar para desligar das coisas do mundo. A minha vida é muito corrida. Faça isso enquanto você caminha, enquanto você dirige, quando você toma banho, na hora que você vai dormir. Existem tempos curtinhos do nosso dia que nós podemos encaixar essa entrega a Deus. Posso te dizer que muda muito, que a gente consegue se ligar muito mais às coisas do alto, a gente consegue ouvir mais o que Ele tem para nos dizer, os sinais que Ele nos envia. É bom estarmos cada vez mais em comunhão e entendimento com a palavra, com aquilo que Deus quer nos trazer. No Salmo 37, esse trecho que eu acabei de ler, temos que confiar, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando tudo parece contrário. Nós temos que continuar fazendo o bem. Na parte de se deleitar, nós precisamos encontrar prazer em Deus, não uma obrigação. Quando nós encontramos alegria e prazer nele, nossos desejos são transformados. E na entrega, nós precisamos soltar o controle das nossas mãos e colocar nas mãos dele. Nós precisamos descansar nele. E ele fará o que somente ele pode fazer. Com certeza essa é a melhor escolha, porque o que vem dele é muito melhor do que nós mesmos queremos fazer com as nossas próprias atitudes, com as nossas mãos. Coloque a rédea da sua vida nas mãos de Deus. Talvez é isso que você está precisando para o momento que você vive agora. Deus é fiel conosco. Ele é paciente. E Ele não fica aborrecido quando você não aceita os planos dele para sua vida. Ele te dá liberdade para você escolher o seu caminho. E Ele sempre nos leva de volta aonde nós precisamos ir. Por isso que esse vídeo pode até ser um sinal dele para você. Para que você siga confiando nele, se deleitando nele, se entregando a ele. Talvez é essa resposta que você precisa agora, diante das orações que você fez nos últimos dias. Ele te dá a liberdade de escolha. Então escolha viver cada vez mais em comunhão com ele, que você vai entender o quanto isso é magnífico e quanto isso melhora a sua vida. Melhora as suas decisões, melhora o caminho que você tem a seguir. Quando você está entre escolher entre dois caminhos e não sabe qual será o melhor para você lá na frente, é essa a hora de entregar a sua vida a Deus. E esse trecho do Salmo 37, ele nos diz também que nós não precisamos reagir ao mal com o mal. Nós precisamos fazer o bem, mesmo que o mundo pareça dar certo para quem faz mal. É isso que o inimigo quer, é isso que o mundo muitas vezes quer colocar na sua cabeça. Mas nós precisamos entender que devemos seguir aquilo que Jesus trouxe e aquilo que Jesus nos mostrou, o caminho do bem. Já imaginou fazer o caminho do bem e viver com a consciência em paz, com a consciência tranquila de que Deus vai atender tudo aquilo que você colocar nas mãos dele? Mas coloque com profundidade do seu coração. Não coloque só no dizer, coloque no sentir. Eu sinto que Deus vai agir na minha vida. E viva isso cada vez mais, com muito mais convicção. Se reafirme todas as vezes isso. Porque a gente se perde nas coisas do mundo mesmo. Quando os resultados não vêm, quando as coisas não acontecem como a gente esperava, a gente se frustra. E essa frustração pode nos afastar da nossa fé.
por isso que Deus nos chama todas as vezes, o tempo inteiro, nos enviando sinais. Nos convida a viver uma vida mais plena com Ele. Posso te dizer que de 3 anos pra cá, depois que eu comecei a aumentar a minha comunhão, a aumentar a minha entrega e a viver mais nas coisas de Deus, muita coisa melhorou significativamente na minha vida. E eu posso te dizer que melhorou tudo do lado de fora também. Isso refletiu em quem convive comigo. As pessoas começaram a perceber que essa entrega fez tão bem que parece que eu tenho uma energia diferente por fora. E é isso que acontece. Experimente viver cada vez mais em comunhão, em entrega. Você vai conseguir sentir isso. Além de viver a experiência de mudança de atitudes, você vai começar a viver experiências daquilo que Deus tem pra você. É confiar nas coisas como se elas já tivessem acontecido, que elas vão acontecer. Isso é fé. Talvez não aconteça aquilo especificamente como você queria. Por isso que nós precisamos confiar e entregar. Eu costumo fazer as minhas orações dizendo a Deus: olha, eu quero isso. Essa é a minha vontade. Mas acima da minha vontade, eu quero que o Senhor faça a sua. Eu vou entender se o Senhor não fizer a minha vontade. Mas eu tô aqui te mostrando que essa é que é a minha. Então, mesmo que Deus não me dê aquilo que eu desejo, eu ainda assim falo com Ele quais que são os desejos do meu coração. E ainda sei hoje entender quando Ele não me dá exatamente aquilo que eu queria. Depois de estudar muito sobre autoconfiança e me envolver mais com a espiritualidade, com a fé, eu fui pro lado da lei da atração também. E a lei da atração é isso, é pensarmos positivamente, afirmarmos frases cada vez mais positivas para nossa vida, porque isso faz com que o nosso subconsciente entenda tudo ao nosso redor de forma mais positiva, de forma mais grandiosa. E quando a gente passa a viver isso, eu costumo dizer que não é muito fácil, principalmente se somos mais negativos do que positivos. É um processo aprendermos a pensar mais positivamente em tudo à nossa volta. Mas é um processo que eu posso te dizer e garantir que melhora até os nossos sentimentos, melhora as nossas emoções. E nós podemos controlar tudo isso. Nós temos esse poder. Nós podemos pedir a Deus que nos dê o caminho e a direção e também agirmos conforme as coisas do alto e as coisas boas de dentro, que a gente começa a viver a vida com muito mais gratidão. Confiar em Deus, no trecho do Salmo 37, é uma confiança que devemos viver de forma ativa. Não apenas dizer que acreditamos, mas agir com base nisso. Nós devemos continuar plantando sementes de bondade, mesmo que o terreno pareça seco. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar na vida. É seguir com o coração firmado, quando tudo ao nosso redor é incerto. Esse trecho também fala de provisão. Nos mostra que Deus cuida daqueles que o seguem, mesmo quando o mundo diz que o certo não compensa. Jesus reafirma isso em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A lógica do reino é contrária à lógica do mundo. A fé não é imediatista. Por isso nós precisamos nos libertar das coisas do mundo e ser pacientes, perseverantes. Termos fé, acreditando que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. O justo espera e confia, e essa fé não é passiva, mas perseverante e cheia de ação, cheia de atitudes. É isso que Deus quer de nós. Na parte em que diz sobre nos deleitar, é muito mais profundo do que só acreditar. É encontrar prazer em Deus, é encontrar alegria, é descansar na presença e na vontade do Senhor. É deixarmos de controlar a nossa vida, colocarmos nas mãos de Deus tudo o que nós vivemos. São ensinamentos que nos trazem muita profundidade. Não é uma tarefa fácil, apenas entregar, deleitar e confiar. Porque toda hora o mundo nos faz esquecer. Quando somos pegos pela falta de paciência, pela falta de perseverança, quando enfrentamos obstáculos muito difíceis, quando as coisas do mundo ou o inimigo querem nos mostrar que não somos capazes, não somos merecedores e que não devemos acreditar, ou apenas querem nos colocar na nossa zona de conforto, deixando a vida simplesmente nos levar, sem que a gente se esforce para viver mais da fé, para viver mais voltados para as atitudes daquilo que a gente deseja, para realizarmos aquilo que Deus quer de nós, mesmo com medo, mesmo com insegurança. Esse caminho de entrega, de deleite e de confiança em Deus é um caminho um pouco complicado, mas eu posso te dizer que ele traz resultados muito mais satisfatórios do que quando a gente quer passar por cima das coisas para conseguir o que a gente quer, do que a gente fazer as nossas próprias escolhas pelas nossas próprias mãos. E depois, quando tudo dá errado, a gente coloca a culpa em alguém, nunca em nós. Por isso que nós precisamos dessa confiança e dessa entrega maior com Deus. Eu te convido a se entregar cada vez mais. Coloque isso como meta da sua vida. Comece pouco a pouco. Ai, como eu faço? Eu vou te explicar como eu fiz
que isso pode ser uma sugestão que você leve para sua vida. Eu confesso que algumas vezes eu balanço, algumas vezes eu deixo um pouco de lado. Viver esse equilíbrio entre mente, corpo e espírito é fundamental para que nós tenhamos uma vida mais feliz, mais plena. Para que a gente não viva a felicidade só quando acontece alguma coisa boa na nossa vida. Para que a gente seja feliz sempre, que a gente aprenda a ter gratidão por aquilo que a gente já tem e que a gente aprenda a experimentar a fé na magnitude que ela tem, de acreditar nas coisas como se elas já fossem. Eu falo que eu experimento sonhar. Quando eu tô um pouco triste, eu começo a sonhar em algumas coisas que me fazem bem. Isso muda a minha perspectiva de tristeza para alegria logo. Sonhar é bom. A gente vive um momentinho feliz aqui na nossa imaginação. O que eu fiz para viver esse deleite, essa entrega e ter mais confiança de uns tempos para cá? Eu pedi muito a Deus que me desse caminhos para viver mais intensamente a minha fé, a minha entrega a Ele e o aprendizado da palavra. Nós vamos construindo isso pouco a pouco, é um degrau de cada vez. Eu abria a Bíblia e não entendia muito bem aquilo que eu lia. Eu me deparava com trechos muito complicados e talvez eu não entendia o que Deus queria me dizer ali naquele momento. Então eu comprei um caderno devocional, comprei um livro devocional. Fui vivendo algumas experiências de autoconhecimento que me ligaram cada vez mais à fé. Para que outras pessoas vivam a mesma experiência magnífica que eu tenho vivido, eu criei um planner em que a gente se conhece melhor através de nós mesmos, através do nosso dia a dia e através de outras pessoas. Eu criei também um guia espiritual de autocuidado e criei também um devocional de 100 dias, com 100 trechos da Bíblia, 100 orações e reflexões, para que a gente possa entender melhor o que a palavra de Deus nos traz. Costumo fazer o devocional alguns dias, quando eu posso, quando eu consigo. Outros dias eu faço outro devocional através do livro. Em outras situações eu me deparo com trechos da Bíblia em que eu quero me aprofundar melhor e aí é neles que eu escrevo no meu caderno devocional. Eu aprendi muito nos últimos meses com essas ferramentas. As que eu criei, eu fiz um compilado de tudo que eu aprendi na internet, nos livros, no meu aprendizado pessoal, depois que eu não pude mais fazer terapia e ainda precisava melhorar algumas coisas em mim. Compilei tudo isso como uma experiência de melhoria na vida. Se você quer se dedicar mais na parte da escrita, na parte da leitura da Bíblia, da palavra, eu te convido a viver com essas experiências também. Eu vou colocar no link aqui da descrição tanto o planner de 50 dias, o devocional de 100 dias e o guia, quanto o caderno devocional que eu comprei na internet, para que você viva essa experiência anotando tudo aquilo que faz parte da sua vida, tudo aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você já melhorou, os motivos pelos quais você tem gratidão. E aí você vai viver intensamente essa entrega, esse deleite e essa confiança em Deus cada vez mais. Não fique só na leitura, coloque no papel também tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você vive. Esses dias eu assisti um vídeo em que a moça falava que ela comprou um caderno para escrever cartas para Deus. Esse é o próximo projeto que eu quero fazer, justamente porque quando a gente coloca no papel as nossas emoções, a gente entende melhor tudo aquilo que a gente está vivendo. A gente não atropela uma emoção em cima da outra. É isso que a gente precisa viver, com esses guias, com esses ensinamentos. Eu fiz esse compilado porque Deus me chamou para transformar a vida de pessoas assim como Ele transformou a minha. Esse projeto é um pouquinho daquilo que eu tenho vivido de experiência grandiosa na minha vida. Eu percebi que durante uma semana mais de 5 pessoas me fizeram elogios diferentes em relação à minha vida. E eu falei que eu nunca recebi tanto elogio na minha vida inteira. E eu tava recebendo um dia depois do outro. Isso foi Deus me mostrando que nós estamos aqui com um propósito de melhoramento, de evolução, de desenvolvimento. Nós não podemos deixar a vida nos levar do jeito que ela quer nos levar e deixar a água correr. Deus quer de nós que possamos viver uma transformação. Tenho passado nos últimos meses a experiência de querer profundamente me libertar de traumas da infância. Esses traumas, eles refletem na nossa vida adulta. Eles fazem com que muitas situações da nossa vida adulta não sejam legais. A gente não reaja de uma forma bacana. Ah, mas as pessoas que vivem guiadas pelos ensinamentos de Deus sofrem muito. A quem muito é dado, muito é cobrado. E pensa no quanto é maravilhoso viver muito mais na presença de Deus do que na ausência dele, do que não deixar Ele guiar a nossa vida. Lá no início eu te perguntei quantas escolhas você fez por você mesmo e se deu mal com isso. Coloque nas mãos dele. Ele tá te chamando para isso. Tá me usando nesse vídeo para te chamar a viver muito mais profundamente a sua confiança, a sua entrega, o seu deleite. Tenha prazer em estar com Deus. Eu falo que até os meus momentos de solidão ficaram diferentes. É nos meus momentos de solidão que eu tô mais preenchida, porque eu tô muito mais com Ele. Hoje eu andei uns 600 metros para ir até
num determinado lugar que eu precisava ir, e nesse caminho eu conversei muito com ele. Eu agradeci a ele pelas bênçãos que ele trouxe para minha vida e para a vida dos meus familiares. E é nesses momentos, uma caminhada, arrumar casa, na hora de dormir, na hora de acordar, você sempre vai encontrar um tempinho para viver essa comunhão com Deus. Você vai ver o quanto isso vai transformar a sua vida. Eu vi em alguns vídeos, já li em alguns livros que é isso que Deus quer de nós, mas posso te dizer que além de ser isso que Ele quer de nós, viver essa experiência cada vez maior com Ele vai transformar a sua vida para muito melhor. Os seus problemas vão ter o real tamanho que eles devem ter. Você ficará menos preocupado, menos ansioso. Aquilo que dói no nosso coração, de emoção, de sentimentos que na verdade talvez nós não precisamos nem sentir na intensidade que a gente sente. A gente aprende a sentir melhor as coisas. A gente aprende a entender melhor os nossos problemas. A gente aprende a entender o que Deus quer nos dizer no meio de um deserto, no meio de uma provação, no meio de uma situação muito difícil. Por isso essa entrega é maravilhosa. Por isso que quanto mais você se entrega, mais você tem o deleite, o prazer e a experiência de viver a alegria que é estar em comunhão com Deus. Eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha tocado seu coração e seja como uma resposta para aquilo que você pediu em oração nos últimos dias. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.